Olá pessoal, muito bom dia. O texto de hoje, o vídeo de hoje se chama Aos Sobreviventes da Lua Cheia. Vamos combinar que lua cheia foi aquela, que lua cheia é essa que está no céu pra gente, para todo mundo, nesse momento. Ontem foi um dia muito tenso, tensíssimo, e eu recebi mensagens de várias pessoas relatando o mesmo efeito. Óbvio que isso não vai acontecer para o planeta inteiro, para todo mundo, da mesma maneira, chateado, aborrecido, com os mesmos problemas, não. Para algumas pessoas foi positivo, mas para um número muito expressivo foi algo muito tenso, muito difícil. E para mim também foi um dia muito complicado. Às vezes algumas pessoas inclusive perguntam para mim, puxa Aline, como você escreve, por que você escreve, como é que você consegue ser tão assertiva em algumas coisas? Pois eu vou confessar para vocês, eu me transformei num instrumento de experiência de tudo o que acontece lá em cima. E eu acho que não é só uma energia que vem daqui para lá, né, aberta para tudo que possa acontecer. Eu acho sinceramente que também me escolheram como cobaia, então é muito fácil em alguns momentos escrever, porque eu diria que talvez 90% das coisas que eu escreva, não escrevo porque eu acho bonito, embora eu ache lindíssimo, belíssimo. Eu escrevo porque eu vivo, né? Isso ultrapassa o meu corpo, a minha alma, as minhas histórias, as minhas experiências. Eu escrevo de maneira absolutamente coerente, porque tudo que está acontecendo, eu estou vivendo. Isso me atravessa e acontece na prática, então não é difícil falar sobre isso, muito pelo contrário, é muito fácil, porque é coerente com tudo que acontece. Então, se em algum dia, em algum momento, alguns de vocês quiserem começar a fazer o mesmo, às vezes até como um exercício pessoal de agenda, de presença, de entendimento do sentido da vida, entre nos ciclos, participe dos ciclos, dos astros, dos planetas, e não tenha medo de ser com eles. Primeiro a gente começa por um ciclo lunar. Primeiro você se experimenta por ciclos lunares, você se percebe, você se vê dentro de uma lua nova. Quem é você dentro de uma lua nova? Depois você se percebe quem é você dentro de uma lua cheia. Quem é você dentro de uma Vênus aqui? Quem é você dentro de um ciclo de Marte ali? Saturno, 30 anos atrás, passou nesse ponto. 30 anos depois ele está no mesmo ponto. Ele vem com uma carga arquetípica e simbólica muito parecida, de transformação nos mesmos moldes que há 30 anos. Não é difícil perceber isso, se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, esse é um momento de desabafo. E uma partilha de alguma maneira com vocês também. Acho que a gente tem que ser coerente com a gente, com a vida, com os outros, com o mundo. E eu acredito muito sinceramente que é aí que mora a ética, uma ética profunda da gente com um sentido maior dessa experiência. Ontem foi um dia, como eu disse, tensíssimo para muitas pessoas, para mim e para os meus. E por que foi tensíssimo? Porque a gente está numa lua cheia, num eixo Libra, Áries. Vou deixar para vocês o vídeo da lua cheia. A gente está envolvido com um signo que é combativo, tenso, e a gente ainda tem, também vou deixar um outro vídeo para vocês, uma relação muito tensa entre Plutão e Marte. Então a gente tem aí vários ingredientes, Marte e Áries, trazendo para a gente uma tremenda ansiedade, nervosismo, tensão, um ponto limite, né? Um ponto de grande estresse, que chega ao seu ápice porque tem uma forte tensão com Plutão, então ele delimita, é muito claro, é um ponto limite. Além disso, uma lua cheia é o apogeu de uma situação, então ela marca um limite, o ponto máximo de alguma coisa que venha a acontecer. A questão é que com Plutão envolvido a gente está falando de questões bastante inconscientes, bastante profundas. Alguns autores lidam com Plutão como um planeta kármico. Eu, como tenho o apego, a formação como analista junguiana, para Jung, a gente não está falando de karma, a gente está falando de inconsciente. E talvez num nível muito profundo, às vezes ainda muito difícil da gente compreender, talvez algumas coisas que a gente diga que sejam obra do destino, ou que sejam kármicas na vida da gente, talvez seja uma trama muito sofisticada da gente com a vida,
que mora no nosso inconsciente e que se manifesta de uma tal maneira que a gente, no fundo, não sabe que a gente combinou com a gente e com a vida. Ontem, portanto, foi esse dia muito tenso e tem uma coisa que eu escrevi no texto de hoje que eu queria trazer para vocês, porque é o seguinte: como é que a gente se coloca entre os sobreviventes da lua cheia, né? Como é que a gente pensa e reflete sobre tudo isso no dia seguinte, no day after? Ontem eu publiquei uma coisinha pequenininha no Instagram dizendo: descansa e apazigua. Quando a gente passa por dias assim de extremo estresse, a gente não vai conseguir resolver as coisas naquele dia. Talvez nem no dia seguinte, se estiver na mesma lua. Quem sabe na lua seguinte, né? Então descanse e apazigua, porque é isso que dá para fazer. Em alguma medida, aceitar as coisas como elas se colocaram para nós, mas não de maneira a ficar sentado esperando que o globo gire e que as coisas se movimentem. Acho que tem uma parcela de participação dos caras lá em cima e da gente aqui embaixo. Mas em dias assim absolutamente tensos, não nos cabe muito mais além de descansar e apaziguar. E aí no dia seguinte, dentro de um céu de novas perspectivas, novos arquétipos, novos ânimos, novos afetos, a gente consegue começar a compreender a situação sob outros ângulos, né? Bom, também escrevo no texto de hoje o seguinte: às vezes é preciso deixar as horas passarem, como eu disse, né? Aí eu gostaria de ler para vocês, porque eu não vou lembrar melhor do que eu escrevi. E acima de tudo, que a gente consiga acreditar na sabedoria cósmica. Esses dias também fiz um vídeo sobre a diferença entre caos e cosmos, que a vida da gente é muito repleta e formada disso e daquilo, mas a gente tem que acreditar num cosmos, numa força cósmica maior do que nós, uma sabedoria desde os tempos sem princípio muito maior, sem começo e sem fim, que dá ordem e sentido para tudo isso, embora às vezes a gente não consiga perceber o sentido das coisas. E não é porque a gente não percebe o sentido das coisas de maneira terrena que elas não existem, elas existem e a gente precisa confiar nisso, né? Também, como eu digo no texto de hoje, tudo isso desafia a nossa lógica, mas é essa força cósmica que rege nossas vidas com maestria suprema. A engenharia celeste é de uma sabedoria tão transcendental que só nos resta acreditar no propósito divino. Há um propósito divino para todos nós. E então ter e exercitar a fé diariamente, porque aí ela passa a moldar as nossas almas para abraçarmos a vida como ela é, em todo o seu esplendor. Eu não gosto muito de falar de fé, porque isso nos aproxima muito de uma questão religiosa e eu não tenho religião nenhuma. Este não é um perfil religioso, embora estejamos falando do divino, da transcendência o tempo todo. Eu acho que em alguns momentos a gente precisa entrar nesse território da fé, porque é uma outra instância dentro de nós que se mobiliza para ser com. E a partir do momento em que a gente... Não é que as coisas precisem acontecer para a gente ter fé, talvez seja o contrário, talvez a gente precise ter fé para que as coisas aconteçam, porque ter fé em alguma medida é ter a consciência de que aquele cosmos lá em cima tem um propósito maior para nós, né? Então quando a gente acredita e entrega, eu acredito no cosmos, eu acredito numa sabedoria superior, e aí você pode dar um nome para isso que você quiser. Talvez a partir disso, através dessa abertura de alma, a gente consiga ser com, e então talvez as coisas consigam fluir melhor ou trazer um sentido melhor e mais claro para as nossas vidas a partir desse exercício de fé. Isso faz sentido para vocês? Queria ouvir suas opiniões. No céu de hoje, a gente ainda tem uma lua cheia, é um ciclo, a gente está ainda num período de lua cheia a semana inteira. A lua já saiu de Áries, está em Touro. Em Touro a gente fala de prosperidade, beleza, amor, segurança, um pouco mais de estabilidade. Entretanto, por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília, essa lua se encontra com Urano, que é um planeta de reviravolta, novidade, notícia, libertação, né? Plot twist, a palavrinha da moda, que é tão bonitinha de falar, né? Então a gente pode esperar por isso no final do dia de hoje. Mas o mais importante, ainda conversando com os sobreviventes dessa lua cheia, é a gente olhar para frente. Não adianta a gente olhar mais para trás. O que aconteceu, aconteceu.
Que a gente tenha metas para o nosso futuro, um futuro breve, um futuro a curto prazo, um futuro a longo prazo, e é sobre isso. É sobre o porvir. E nada como uma lua após a outra. Ok? A gente se encontra de novo amanhã para a gente falar sobre o início da temporada escorpiana que acontece já, no dia 23, e aí a gente entra num novo modus operandi escorpiano, percebendo a vida de outras maneiras. Um beijo carinhoso, deixem seus comentários, bora conversar? Até amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.